Fala, investidores, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer uma análise bem rápida aqui de Bitcoin para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer, do que aguarda a gente no futuro, o que o Bitcoin pode fazer. Lembrando que a gente não consegue prever o futuro, né? A gente só consegue usar o presente para a gente fazer, se proteger para o futuro e ganhar dinheiro de forma mais certa. Então vamos lá. Vamos começar hoje aqui com o gráfico diário no Bitcoin. A gente sabe aqui que ele tá na casa ali dos 34.400, né? Ele tá ele tá numa alta bem forte aqui, desde o dia 21 ele fez ali uma alta, chegou a fazer 20% de alta. Ele tá há 5 dias consecutivos no verdinho, sem descer nenhuma vez. Isso aí indica pra gente que o preço está um pouco esticado, né? Você vê que tem muita força compradora, isso indica muita força compradora, já que no de 4 horas a gente consegue confirmar isso, sabendo que ele faz uma pernada para cima aqui, ó. Ele faz uma pernada para cima, fica lateralizando, a outra pernada para cima e fica lateralizando. O que poderia aguardar a gente nesse momento? Ou a continuação desse padrão indo para cima, ou uma um bull trap aqui, né, fazendo um topo duplo aqui, caindo aqui, depois arrumando mais altas aqui, fazer um topo duplo e pum, cair para que tantas pessoas sonham em chegar lá nos 20.000. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque ele tá numa forte tendência de alta no curto prazo, né? Nos últimos aqui que a gente pode ver, nos últimos 30, não, nos últimos 5 dias, li errado ali, nos últimos 5 dias ele tá numa tendência forte de alta, isso a gente pode confirmar vendo o RSI, a gente pode ver que ele tá uma tendência fortíssima aqui, né? Ele dá um respirozinho aqui para subir de novo. Então, o que indica esse RSI, né? Ele tá aqui apontando mais ou menos, ele tá na região 70, então ele tá com uma força compradora muito forte, né? O índice de força relativa ele nos dá essa informação em qual é se a força compradora está muito forte, muito fraca, ou se a força vendedora está muito forte ou muito fraca também. E o meio de tudo é o ponto 50 aqui, o 50% no RSI, e aqui a gente vê que ele já está chegando nessa área de sobrecompra, significa que o preço, o mercado de Bitcoin, de criptomoeda ali, ele tá com uma forte tendência de alta, né? Não significa que a gente tem que vender nesse ponto aqui, que ele chegou num topo, não tem isso, né? Até porque o preço, vocês podem ver, eu vou mostrar um exemplo clássico aqui para vocês. Olha no diário aqui. Por que que nesse ponto aqui, né, nos 42.000, ele bateu essa região de sobrecompra aqui nos 88 e ele desceu. Aí você pensa assim, pô, ele não vai passar, né? E acabou fazendo um respiro aqui e com um topo muito menor aqui, que vocês podem ver, ó. Um topo muito menor que ele fez no RSI aqui. Ele formou uma alta linda aqui, né? Ele subiu pra cacete aqui. A gente pode ver que ele fez uma alta ali linda de 100%, pessoal. É muito, tá vendo? 100% é coisa de louco, filho. Esse Bitcoin é foda demais. Então, assim, o RSI ele só indica em qual é o status atual da tendência. Então, se a gente está numa tendência de alta, ele vai dizer tá muito forte a tendência ou se tá muito fraca. Aqui, né, a gente viu que tava forte. É normal ele fazer esses respiros. Você vê aqui que ele beirou nos 50. Acima dos 50, ele tá com ele tem mais força compradora do que vendedora. Então, a gente vê que ele deu um respirozinho, fez dois fundinhos, ele não conseguiu se sustentar e voltou para a região de cima, indicando força compradora. Então, vamos lá. Já acho que eu já tô falando muito disso aqui. Agora vamos para o que interessa. A gente pode ver aqui, né? Você traçar uma LTB muito top, muito interessante aqui. Que essa LTB ela pega 6 pontos nessa acumulação que a gente teve, esse caixote que a gente teve aqui entre o preço de 41.000
entre o preço de 28.700 ali, nesse caixote, né? Então, você vê que ele ainda tá nessa acumulação, mas dentro dessa acumulação, ele bateu muito nesses pontos aqui nessa LTB, ou seja, essa LTB é difícil de você romper. E finalmente, recentemente ele acabou rompendo. Outro fato que a gente pode analisar junto é isso aqui, ó, pessoal. Ele formou uma LTB muito forte também aqui no RSI. Agora vamos tentar interpretar isso aqui de uma forma bacana, ó. O RSI tava ali desde desse topinho aqui que ele fez em 41 mil. Ele vem claramente perdendo força compradora. A força compradora ficou cada vez mais empurrada para baixo. Até você pode ver que a partir desse momento sempre teve algumas resistências. O preço não subiu igual subiu aqui, né? Diretão. Ele sim teve algumas resistências, algumas recaídas. Então isso aqui tava indicando claramente uma, uma fraqueza na força compradora. Desculpem. Tava indicando fraqueza na força compradora. Então, vocês verem, desde o dia 6 de janeiro até dia 21 de julho, a gente teve mais ou menos aí 7 meses de pura, pura fraqueza de força compradora, né? E hoje não, desculpem, dia 21 de julho ele rompeu essa LTB e deu um repique maravilhoso aqui. Vocês podem ver que deu um repique bonito, passou a região 50 do RSI, ou seja, tá indicando que os touros estão saindo do lugar, eles estão botando a cabeça para fora e falando: ó, eu tô aqui ainda, não se esqueçam de mim, vamos subir essa porra. E ele também rompeu essa LTB aqui, que tava tão difícil de ser rompida, né? Que ele foi rompido, mas acabou recusando fortemente, deu uma queda bem forte nesse momento aqui. Vou até tirar esse já. Então, finalmente conseguimos romper. Vocês podem fazer algumas considerações a mais aqui. Vocês podem ver que tem outro ponto muito interessante aqui. Que você pode tratar isso como uma cunha descendente de alta. Ou se você fizer um formato mais alternativo aqui, você pode ver que isso aí pode ser um canal de baixa. Ambos a cunha descendente de alta e o canal nessa situação aqui, sim, eles tem uma maior probabilidade de romper para cima, né? Então a gente tem uma acumulação não, uma queda aqui bem sufocante nos últimos meses, né? Uma uma pressão para o preço ir diminuindo e o interessante seria ele realmente ir afunilando ali para depois ele tomar uma decisão de ir para cima ou para baixo. Só que isso aconteceu muito rápido agora, né? Ele estava caindo muito nos últimos dias ali, 16%, então a gente estava esperando ele romper essa LTB aqui, que estava formando nesse momento, para fazer uma definição se ele ia cair para os 25, se ia cair para os 20 mil. Então, acabou rejeitando e fazendo essa alta bonita. Acabou rompendo essa LTB aqui. Então, isso indica o que pra gente? Que ainda tá interessante, ainda tem esperança do preço. Sim, bateu o topo histórico anterior, que foi os 65 mil dólares. E agora nessa região aqui, ele tá batendo na média móvel exponencial de 50 períodos. Então a gente tem que ficar um pouquinho alerta. Ele sim, ele tem algumas resistências ainda para ultrapassar, né? A gente está numa região muito perigosa, uma região de acumulação em que as baleias elas ficam manipulando o preço para ir comprando aos poucos, aumentando suas posições em Bitcoin para não causar nenhuma queda ou nenhuma alta abrupta no preço e acabar ferrando praticamente o preço todo aqui e a fé do mercado. Então a gente ainda mantém a nossa fé dentro desse caixote. Enquanto a gente não sair desse caixote aqui entre os 41 e entre os 28, a gente não tem uma definição clara de tendência do Bitcoin. Ainda segue uma lateralização do preço, tá? Então, vamos fazer outra análise aqui, ó. A gente pode pegar neste fundo que foi formado até nesse topo aqui. A gente pode traçar a retração de Fibonacci.
E a gente pode ver aqui que o preço está exatamente na região 50 de Fibo, né? Então ele que teve essa alta aqui anterior, cadê aqui? Ele que teve essa alta anterior aqui, batendo ali nos 41 e depois fez essa queda toda e veio caindo. Ele fez uma uma retração aqui, né, de 50% para cima, ele acabou recuperando esse valor. E agora a gente tem ainda os 36.000 dólares por unidade como próximo alvo aqui, né, para o Bitcoin continuar subindo. Claro que sim, o preço está muito esticado para cima. O ideal seria ele usar alguma resistência anterior, que agora é um suporte, para montar, fazer um pivô de alta. Seria interessante ele pegar, se sustentar, por exemplo, aqui nessa região e continuar subindo, ou até pegar e fazer um suporte com P, uma resistência mais acima ali, e sim usar essa região de 0,38 de Fibonacci, que seria muito interessante para sim dar continuação para alta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consideração aqui final. O que que qual seria o ideal? Qual seria o pensamento perfeito para você ter nesse momento do mercado? Vamos lá. A gente pode botar aqui que para no curto prazo, o que que a gente tem no curto prazo para o Bitcoin? Indefinição. Não, indefinição não, perdão aqui. A gente está no curto prazo, a gente tem uma tendência de alta esperando uma correção. No médio prazo, o que que a gente tem no médio prazo? A gente está esperando, né, ao rompimento e formação de um pivô para continuar alto. Então, para o médio prazo, a gente não sabe. No médio prazo, a gente pode botar aí um mês, a gente não sabe. Segue lateralização. E para o longo prazo, né, se você tem fé no modelo Stock to Flow do Bitcoin, sim, é interessante focar em alta. Mas por que seria interessante focar em alta para o longo prazo aqui? Primeiro que a gente pode ver aqui, vamos lá, vamos pegar o mensal aqui. Pegando o mensal, a gente vê uma coisa muito bacana, que é o quê? Tirar essa retração de fibra aqui. Aí, tirar essas cunhas que eu tinha desenhado. A gente pode ver que, olha só que legal. O preço ele tá querendo formar um martelo aqui, né? Um sinal, um padrão de reversão de tendência muito interessante. Lembrando que para fechar o mensal faltam poucos dias aí, né? Faltam 6 dias. E seria muito bacana. O que que seria ideal? O preço sim finalizar como um martelinho subindo aqui para cima. Não sei se vou desenhar. Seria ideal fazer esse movimento. Ele dá uma subida maior. E sabe, ele passar dos 36 e fechar verde com o martelo. Isso aí significaria uma, uma força, uma chance maior para o Bitcoin sim recuperar o seu topo histórico ainda nesse ciclo, tá? E seguindo para o semanal, a gente vê, né, que ele fez uma barra maravilhosa aqui depois dessa queda. Olha só que interessante, ele teve uma queda sem muitas sombras, isso indica aí, né, que sim, tinha uma força vendedora muito forte em cima do preço. E agora, né, nessa última semana, ele desceu, fez uma puta sombra gigante nessa região aqui e ainda engolfou a barra anterior. Claro que vai acabar agora, né? Vai falta o quê? 2 horas e 40 minutos para ele fechar essa barra semanal. E sim, ele pode fechar dessa forma, o que seria muito positivo para o preço. Ou seja, o semanal e o mensal estão ótimos, né? Estão tendendo maravilhosamente para a recuperação do preço, para a gente sim fazer um padrão de reversão de tendência aqui e voltar para a nossa querida alta. Até em agosto ali, a gente sim. Opa, calma aí. Eu tô no gráfico mensal, tá falando agosto de 2022. Calma aí, não é para tanto. Vamos pro semanal aqui. Sim, ele pode fazer um fundo nesse momento aqui e retomar a alta lá pra. Vamos ver uma posição aqui legal para fazer, ó. Quem sabe aí, 20 de setembro a gente pode estar
pegando ali, não exatamente 20 de setembro, mas nessa perto desses meses aí que vem da frente, e pode estar rompendo o topo histórico, fazendo nosso Bitcoin pegando o sonhado 100k, 90k, né? Depois que passar o topo histórico, só Deus sabe onde o Bitcoin vai parar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que surfar ondas, surfar momentos, tendências claras, né? Como, por exemplo, a gente está numa tendência de alta aqui no curto prazo, mas isso não significa que o preço vai explodir para o 100k no próximo mês, amanhã, para semana que vem. A gente tem que esperar ele sair dessa indefinição toda. Vocês podem ver aqui, analisar, que dentro deste retângulo aqui a gente tem uma puta indefinição, né? Ele tá dentro desse caixote ali, justamente onde teve essa formação desse pivô de alta gigante aqui do Bitcoin. A gente está tendo uma acumulação nesse preço, ou seja, baleias estão comprando, aumentando suas posições em Bitcoin. Isso faz com que a gente não tenha nenhuma direção. Pessoas, aí a gente tem dois lados, né? A gente tem pessoas acreditando na queda infinita do Bitcoin, pessoas acreditando na alta. E depois dessa porrada que ele deu pra cima, apesar de não ter tido um grande volume, ele teve um volume bem abaixo da média, mas mesmo assim, né, ele teve uma alta bem expressiva, né? A gente recusou totalmente esse fundo aqui. Sim, ainda a esperança do Bitcoin subir. Então, que eu tô fazendo? Sim, eu tô um pouco comprado, estou um pouco comprado, mas também tenho oportunidades para caso ele venha descer mais baixo. Por mais que eu não acredite que ele vá descer, romper esse fundo aqui, sim, pode acontecer. Então, o melhor que a gente tem que fazer é o quê? Ficar posicionado, ficar preparado para se acontecer coisas boas e acontecer coisas ruins. Então o que acontece? Se você tem caixa e tá comprado, se subir, você ganha dinheiro com o que você tá comprado, e se cair, você sim tem caixa. Quando você tá 100% comprado, quando cai é massacrante, às vezes, dependendo do que você comprar, dependendo do projeto, você fica com prejuízo por muito tempo e às vezes nem recupera. Então, o ideal que você pode fazer é focar em bons projetos e comprar em momentos certos, né? Então, se você for pensar para o longo prazo do Bitcoin, isso aqui pode ser o último fundo, a última chance que a gente pode ver o Bitcoin aos 30 mil, 40 mil não, acho que esses 28 mil aqui já é um valor muito interessante para o longo prazo do Bitcoin, ainda mais que você vê que o Bitcoin está cada vez mais discutido, tem tantos fatores positivos para o Bitcoin, tantos fatores negativos, né? Pessoas tentando, governos tentando derrubar. A gente sabe que o Bitcoin é uma tecnologia muito revolucionária para a gente, né? Para nossa liberdade. Então acredito que as pessoas vão defender eh, essa tecnologia a favor delas, não só as pessoas, também as empresas também vão procurar essa tecnologia, até porque já estão procurando, então a gente tem que ficar surfando a tendência, né? Essa tendência que sim é de alta, mas não dá o direito a gente surfar e garantir que o preço vai subir para sempre aqui, nem não vai fazer isso aqui. Ele precisa sim formar um pivô, buscar um suporte, um novo suporte aqui nessa região, que seria muito interessante ele pegar uns 36 mil e sim seguir seu movimento de alta. Claro que não repentino, né? A gente vai ter ainda momentos aqui, talvez um mês, 2 meses aí para o Bitcoin bater o topo histórico e sim ultrapassar. Assim como a gente não sabe se o preço pode fazer um puta bull trap aqui na gente e sim buscar ali 25, 20 mil dólares por unidade, que para mim seria bater nesse último topo aqui que ele teve, seria você matar a esperança do Bitcoin subir de novo. Mas essa última pernada de alta e a consistência que ela tá tendo de alta dá sim esperança pra gente continuar crendo que o Bitcoin vai renovar o seu topo histórico em 65 mil dólares. Bom, isso foi uma análise bem rápida aqui. Eu vou tentar otimizar mais o tempo, mas queria passar uma visão geral de o que é o mais ideal você fazer. Claro que eu não recomendo você fazer nada, eu só te dou
uma análise geral para você tomar suas decisões. Então a gente vê que no curto prazo a tendência é de alta, esperando uma correção para formar um pivô de alta. Se isso acontecer, médio prazo a gente segue na lateralização e o longo prazo ele segue de alta, mantendo esses padrões que ele está formando no mensal e no semanal. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se você quer mais conteúdos, eu vou fazer sempre que possível aí, a cada todo dia, a cada 2 dias, dependendo da demanda aí que vocês quiserem. Vou continuar com suas análises. Espero que tenha ajudado vocês aí. E me retribua dando seu joinha pra nós aí. Se você quer mais conteúdos, quer ser notificado quando eu fizer uma nova análise aí, é só se inscrever no canal. Tranquilo? Grande abraço, sucesso para todos nós e até a próxima. Valeu!